Você já ouviu falar sobre ciclo de Krebs? Então, essa etapa importantíssima da respiração celular aeróbica acontece depois de uma etapa anaeróbica, que é a glicólise. Graças ao elemento químico oxigênio, os seres aeróbicos conseguem produzir uma maior quantidade de ATP. Caso contrário, nós morreríamos. Mas, por analogia, o presidente da República chegou a falar bem diferente. Olha aí. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. O elemento químico oxigênio, assim como o carbono, o enxofre e o fósforo, sofrem alotropia. Isso significa que eles conseguem formar outras substâncias simples sem precisar se combinar com outros elementos. Junto com esses outros elementos, que é o carbono, o enxofre e o fósforo, eles formam o acrônimo da alotropia, ou seja, formam a sigla COSP: carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. São eles que sofrem alotropia. Ele tem número atômico 8, que corresponde ao número de prótons, que são as partículas positivas que ficam no seu núcleo. Tem massa 16, que é o somatório dos prótons com nêutrons. Ele é um não metal da família dos calcogênios, que fica na vertical da tabela periódica, tá nas linhas verticais. Você observa a família 6A. Família 6A é a família dos calcogênios, ou grupo 16. E nas linhas horizontais, o oxigênio está no segundo período. O que isso significa? Que na distribuição eletrônica, a última camada dele é a camada L, ou nível 2. O oxigênio é um componente importante do ar e foi descoberto por Joseph Priestley em 1771. O nome oxigênio foi proposto por Lavoisier, que literalmente significa gerador de ácido, porque naquela época pensava-se que todos os ácidos obrigatoriamente deveriam conter oxigênio. Mesmo hoje a gente sabendo, né, que muitos ácidos não contêm, como é o caso do ácido clorídrico e do próprio gás sulfídrico. O oxigênio ocorre na natureza tanto no estado livre como combinado, formando muitos compostos. Na forma de O2, compõe 21% em volume no ar atmosférico. É responsável por 88,9% do peso na água e está presente em um grande número de compostos que constituem a Terra, contribuindo com aproximadamente 50% das substâncias que compõem a crosta terrestre. Ele também está presente na matéria viva, na forma de água ou combinado com outros elementos. Devido à sua grande abundância no ar, na crosta terrestre, na água e nos seres vivos, podemos dizer que ele é o elemento mais importante para os processos vitais do planeta. O oxigênio, como substância elementar, ocorre na natureza na forma do O2, que pode ser chamado de gás oxigênio ou dioxigênio, certo? E também do ozônio, que é o O3, que é um alótropo do oxigênio. Esse gás oxigênio é uma molécula estável e pode ser facilmente obtido em laboratório através da decomposição térmica catalisada de quem? Do KClO3. O KClO3 é o clorato de potássio, certo? Não é como o KCl, que é o cloreto. Então, esse clorato de potássio, né, através da decomposição pelo peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, a água oxigenada, catalisada por quem? Pelo dióxido de manganês, que é o MnO2, ou através da eletrólise da água, como mostram aqui nas reações abaixo, certo? Então, na primeira reação, nós temos o quê? 2 mols do clorato de potássio sólido, catalisado pelo dióxido de manganês, formando 2 mols de cloreto de potássio e 3 mols de gás oxigênio. No 2 aqui nós temos 2 mols de peróxido de hidrogênio, com a corrente elétrica vai formar 2 mols de água mais 1 mol de gás oxigênio. E no 3 nós temos 2 mols de água, aí aqui catalisado pelo monóxido de hidrogênio, pelo dióxido de manganês, com calor vai formar 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio. A reação 1 pode ser explosiva se existir no meio traços de matéria orgânica, portanto, tem que ser evitada. O oxigênio pode ser obtido através do aquecimento de óxidos metálicos, como é o caso do HGO, que é o óxido de mercúrio 2, o Ag2O, que é o óxido de prata 1, o MnO2, que é o dióxido de manganês,
o PbO2, que é o óxido de chumbo 4, e tantos outros. Alguns peróxidos, certo? Como é o caso do peróxido de sódio, o peróxido de potássio, o peróxido de bário, eles também, né, desprendem oxigênio gasoso, bastando que sejam postos em contato com água, como é o caso aqui da reação aqui abaixo, certo? Nós temos o HGO, certo? Que vai estar produzindo 2 mols de mercúrio mais 1 mol de oxigênio. Aí você vê que aqui embaixo temos um peróxido de manganês, que ele reagindo com água vai formar um hidróxido metálico mais o oxigênio. O oxigênio em escala industrial é obtido através de um processo relativamente barato, que se utiliza a sua retirada do ar por meio da liquefação e da destilação. O oxigênio líquido é azul pálido, assim como o sólido. A cor decorre de transições eletrônicas que levam a molécula ao estado fundamental. Essa transição não existe no oxigênio gasoso, por isso que ele é incolor. Como já ressaltado no início do vídeo, o elemento oxigênio possui alotropia, apresentando duas variedades, sendo uma o gás oxigênio e a outra o gás ozônio. Como o ozônio possui cheiro forte e é estável quando se decompõe em O2. A estrutura do O3 é angular e diamagnética. No estado líquido e sólido é azul escuro, diferente do gás oxigênio, que é azul claro. O O3 é um gás fundamental para a vida no planeta, porque ele consegue absorver a radiação ultravioleta, impedindo que esta, quando irradiada pelo Sol, passe totalmente para a camada atmosférica e chegue até nós. Vale salientar que o ozônio é formado pela incidência dos raios ultravioletas sobre o oxigênio atmosférico. O equilíbrio natural se mantém. Da mesma forma que a produção de ozônio, este também se decompõe em O2, em um processo exotérmico, devido à forma alotrópica O2 ser mais estável. Infelizmente, os seres humanos estão destruindo esta camada de ozônio em um processo tão veloz que não permite a recuperação pela natureza. Segundo pesquisas, esta destruição está sendo causada pela liberação de gases como o monóxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e principalmente os CFCs na atmosfera. O monóxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre são liberados através da queima de combustíveis por automóveis, aviões, foguetes e tantos outros. E em seguida, reagem com o O3, como mostram nas reações abaixo. O monóxido de nitrogênio reage com o ozônio, produzindo dióxido de nitrogênio mais gás oxigênio. O dióxido de enxofre reage com o ozônio, produzindo trióxido de enxofre e gás oxigênio. O uso dos CFCs, dos clorofluorcarbonos, um grupo de substâncias gasosas colocadas no mercado em substituição à amônia, que é o NH3, é o maior responsável pelo problema. Eles são usados em sistema de refrigeração, geladeiras, ares condicionados e usados como propelente em aerossóis. Esta substituição ocorreu porque a amônia é muito tóxica, porém gerou outro problema mais sério, que é a destruição da camada de ozônio, que ocorre de acordo com essas reações aqui. O freon 12, com a ação do ultravioleta, acaba produzindo o cloro ativo, que ele é reativo. Você vê que esse cloro reage com o ozônio e vai formar o ClO mais o O2. Esse ClO vai reagir novamente com outro ozônio, produzindo cloro mais gás oxigênio, que é uma forma mais estável, O O2 é mais estável que o O3. Como é possível observar, o átomo de cloro é altamente reativo e ele é recuperado após destruir uma molécula de ozônio e vai se tornar A para destruir a seguinte molécula de ozônio e assim vai. Essa reação ocorre com muita velocidade, estando, portanto, o cloro atômico funcionando como um catalisador na transformação de O3 em O2, provocando a destruição da camada de ozônio a níveis alarmantes. Atualmente, o CFC está sendo substituído pelo HFC, que é o hidrogênio fluorcarbono,
sendo o átomo de cloro substituído por hidrogênio. O grande problema é que este gás contribui bastante para o aumento do efeito estufa. Então é assim, é corrigindo um problema e criando outro. Então, pessoal, o oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração é o O2. O oxigênio que nos protege da radiação ultravioleta é o seu alótropo, o O3. O O3 ele é bom lá na ozonosfera. Aqui onde nós estamos, na troposfera, não é bom. Por quê? Porque pode causar um fenômeno de poluição chamado smog fotoquímica. Então o O3 fica lá na ozonosfera e onde nós estamos deixa o O2 mesmo, aqui na troposfera. E como é que esse oxigênio se recicla na natureza? As plantas, para fazer fotossíntese, elas pegam o dióxido de carbono e produzem gás oxigênio. A etapa é um pouquinho mais complicada, mas simplificadamente é assim. Esse oxigênio nós utilizamos para nossa respiração. Nós temos a glicólise, que não precisa de gás oxigênio, mas nas nossas mitocôndrias, o oxigênio vai ser usado no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa. Na etapa do ciclo de Krebs, nós produzimos mais gás carbônico. Esse gás carbônico volta para a atmosfera e as plantas reutilizam ele, e assim continua o ciclo do oxigênio. Certo, pessoal? Se vocês ficaram até aqui, muito obrigado por assistir. Por favor, curtam, comentem, compartilham e se inscrevam no canal. E até mais.